Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 9 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 27. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú seguiu após ele e disse: Feri também a este no carro a subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz Zinri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo. E foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés, e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer: Esta é Jezabel. Então Jezabel teve um fim muito triste. Esta mulher foi esposa do rei Acabe. Ela foi uma mulher idólatra, que levou também o seu marido Acabe a se tornar um idólatra, e ela cometeu muitos atos perversos. E o profeta Elias havia profetizado que a morte dela seria assim, e aconteceu como o profeta falou. Continuando, capítulo 10 do segundo livro dos Reis. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, como também os carros e os cavalos e as cidades fortalecidas e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam parar diante dele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, e os anciãos e os aios enviaram a Jeú, dizendo: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém poremos rei. Faze o que for bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: Se sois meus e ouvides a minha voz, tomai
as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a este tempo, vinde a mim, a Jezreel. E os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu, pois, que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos, e lhes mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério do seu servo Elias. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes e os seus conhecidos, e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Então se levantou e partiu e foi a Samaria. E estando no caminho em Bet-Equede dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: quem sois vós? E eles disseram: os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: apanhai-os vivos. E eles o apanharam vivos, e os mataram junto ao poço de Bet-Equede, 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. E partindo dali encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? E disse Jonadab: é, então se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão, e fê-lo subir consigo ao carro. E disse: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isso com astúcia, para destruir os sacerdotes de Baal. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou por todo o Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas: tire as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. Você continua ouvindo esta leitura na próxima gravação, a partir do versículo 24 do capítulo 10 do segundo livro de Reis. Para você entender o final desta história, você deve continuar ouvindo
o livro do segundo livro de Reis. Deus te abençoe.